Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete Débora e o tema da nossa aula de hoje é Carta ao Leitor. Sim, carta ao leitor e não de leitor, como estamos acostumados a ver por aí. Antes, então, de darmos o play no nosso conteúdo, vamos então checar o que iremos estudar nessa aula. Iniciaremos, portanto, mais uma sequência didática. Ela tem como objetivo o estudo do gênero carta ao leitor, que é comumente veiculado ao universo dos textos jornalísticos. Ainda serão estudadas diferenças entre textos informativos e opinativos. E eu quero te convidar a refletir comigo a respeito, então, desse gênero. Ao ler um texto, você espera que ele tenha ilustrações, gráficos ou algum outro recurso visual? Em que os recursos gráficos colaboram para a compreensão dos textos informativos. Então, antes de nós chegarmos lá no cerne da carta de leitor, vamos refletir um pouquinho sobre os gêneros gráficos na construção de um texto. Leiam comigo, então, esse texto aqui, uma notícia muito interessante, que diz respeito, inclusive, ao momento que estamos vivendo, que é a chegada do 5G aqui em Goiânia. Vejam aí. Coreia do Sul já tem quase 10 milhões de usuários do 5G. O número de usuários de internet que utilizam a rede 5G na Coreia do Sul chegou a quase 10 milhões em outubro, segundo informações divulgadas no fim de novembro pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do país. O 5G é uma tecnologia que oferece a internet mais rápida já inventada. Estima-se que a conexão seja até 12 vezes mais veloz do que a da rede 4G, usada atualmente na maioria dos celulares. No Brasil, o serviço chegou em julho deste ano, porém, por enquanto, está na fase inicial. Isso significa que ainda não é possível usar todo o potencial da tecnologia. Além disso, apenas certos locais de algumas cidades têm acesso ao 5G. A expectativa é de que em 2021 a nova rede ganhe mais estrutura para operar no território brasileiro. E vejam só, essa notícia, do início de 2021 e agora que a gente está tendo mais acesso ao 5G, Vamos observar essa linha do tempo que compõe ainda esse texto. 1G começou a ser utilizado na década de 1980. Os usuários só podiam falar com outras pessoas. 2G, lançado em 1991, trouxe o recurso de enviar mensagens de texto e imagens para outras pessoas. 3G, de 1998, permitiu que os usuários fizessem videochamadas e tivessem acesso a uma maior quantidade de dados, entre outros avanços. 4G, lançado no fim dos anos 2000, permite que as pessoas assistam a vídeos de alta qualidade e participem de videoconferências, entre outros. Vejam só que curioso esse dado, Então, por exemplo, o 4G, que foi lançado nos anos 2000, nós só tivemos um acesso mais amplo, falando a nível de Brasil, poucos anos atrás, Então, a gente percebe que por mais que a tecnologia esteja avançando a passos largos, a sua expansão a todo um território leva um bom tempo. Bem, a notícia, um texto informativo. Essa notícia aqui que nós acabamos de ler aborda o uso da internet móvel 5G lá na Coreia do Sul, além de também comentar sobre a evolução da rede de internet móvel aqui no nosso país.
A linha do tempo da internet serve como facilitadora da compreensão das informações dentro de uma passagem temporal a partir da linha cronológica. Ou seja, ela serve para facilitar e organizar os dados que estão na leitura, para então que o leitor consiga compreender de uma maneira mais rápida e eficaz o que está lendo. A notícia que nós vemos agora é, portanto, um texto informativo. Esse texto utiliza alguns recursos como a linha do tempo, deixando-o mais acessível. Os textos informativos são aqueles que procuram informar as pessoas sobre determinados assuntos ou acontecimentos de uma forma imparcial e objetiva, ou seja, evitando a exposição do ponto de vista de quem os escreve. Então, um texto, uma notícia, uma reportagem, que são textos veiculados em um jornal, por exemplo, além de ter uma linguagem mais formal, uma estrutura já específica, que você pode até estudar em outras videoaulas do Aprender Sempre, é um texto que não emite opinião. A reportagem, às vezes, emite um ponto de vista, mas a notícia, não. A notícia é um texto que tende a ser impessoal, apenas fornece os dados ao leitor. Vamos refletir aqui, pensando nessa pegada da notícia, em relação a outro gênero que costuma circular no meio jornalístico, que é a carta de leitor e a carta ao leitor. Você sabe o que é uma carta ao leitor? Qual será a função social desse gênero? Carta ao leitor e carta de leitor são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, Sintetizando de maneira breve, a carta de leitor é um espaço em que é reservado no jornal ou na revista para que o leitor possa escrever a respeito de um tema que foi tratado naquele veículo de comunicação, até mesmo um outro texto que já foi publicado ali. E a carta ao leitor é um texto produzido pela própria revista ou jornal e endereçada ao leitor. Vamos observar mais algumas características, então, desse gênero. Também conhecida como carta do editor, é um gênero utilizado em periódicos, jornalísticos, em revistas. Possui geralmente o objetivo de apresentar e informar ao leitor os temas gerais do conteúdo da edição. Não costuma apresentar em sua estrutura local e data, nenhum vocativo, nenhuma despedida. É uma carta que tem por vocativo o próprio nome. Pode ser endereçada ao leitor. E cada revista tem a sua particularidade, Dá um nome específico, às vezes, para essa seção lá no seu veículo de comunicação, tá? Não tem uma estrutura muito fixa em relação a isso. A estrutura se assemelha a de um artigo de jornal, mas aparece geralmente depois do editorial, que é um outro gênero jornalístico. Algumas revistas já utilizam a própria carta carta ao leitor, como o editorial também. Vamos ler aqui um trechinho de um texto e vamos estudar um pouquinho a respeito dele na sequência. Leia aí. Quero propor um novo exercício. Pegue papel e caneta e siga os passos. Escreva tudo o que quer realizar no próximo ano. Deixe a mente fluir. Além de itens que podem ser comprados, reflita se quer praticar um novo esporte, aprender outro idioma, fazer trabalho voluntário. Pense em como verificar se o objetivo foi alcançado. Por exemplo, para aprender uma língua, sua meta pode ser conversar com pessoas fluentes nesse idioma. Avalie o esforço necessário para cada um dos objetivos. Quanto tempo você precisará? Vai custar dinheiro? Agora, talvez você se dê conta de que não terá tempo ou dinheiro para executar todos os projetos. Portanto, é hora de escolher suas prioridades, ou seja, o que realmente quer fazer. Então, defina uma ação. No exemplo do idioma, pode ser procurar por um curso.
Com essas informações organizadas, fica mais simples definir as prioridades e alcançar seus objetivos. Bem, então, esse texto escrito pelo Marcelo Siqueira, que é um planejador financeiro, está trazendo ao leitor ideias, dicas de como organizar alguns planos, alguns passos para o ano seguinte. A linguagem desse texto é uma linguagem mais simples, como vocês podem notar. Até porque essa é uma estratégia também de tentar aproximar o público leitor com o seu produtor. A presença de verbos de comando, como vocês podem ver no texto, que são verbos no modo imperativo, como por exemplo, pense, escreva, avalie, eles também são utilizados aí como um aproximador do editor e do leitor. Essa carta ao leitor, portanto, ela tem um cunho opinativo, diferente da notícia que nós lemos agora há pouco, que falava sobre a tecnologia da internet móvel 5G. Professor, então, o que é um texto opinativo? Olha aí na telinha, vamos recordar. O texto opinativo é aquele em que seu produtor expressa alguma opinião em relação a algum tema. Essa opinião é chamada de tese. Geralmente, tende a ser mais curto, utiliza a norma padrão da língua e objetiva convencer o leitor sobre um ponto de vista ou dar dicas a respeito de algum tópico específico, como é o caso dessa carta ao leitor que acabamos de ler. Bem, quer estudar um pouquinho mais sobre esse gênero? É simples. Acesse o portal Conexão Escola, que tem uma atividade direcionada a essa nossa videoaula. Foi um prazer falar para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.